João do nono ano 1 e eu vim aqui apresentar o meu trabalho sobre o cangaço. O cangaço foi um movimento social ocorrido no Nordeste do Brasil nos séculos 19 e 20. Eram grupos de nômades armados que viviam em bandos. Nele, os cangaceiros demonstravam insatisfação pelas condições precárias em que a maioria da população nordestina se encontrava, uma vez que o poder estava concentrado na mão dos fazendeiros. Os cangaceiros eram ótimos conhecedores da caatinga, das plantas e dos alimentos. Durante muito tempo, dominaram o sertão nordestino, sendo que muitos eram protegidos pelos coronéis em troca de favores. O surgimento do cangaço. Com a proclamação da República em 1889, diversos problemas sociais e econômicos assolavam o país. Sobretudo no Nordeste, onde a violência, a fome e a pobreza aumentavam. Assim, no final do século XIX, já se notava o surgimento de focos de cangaceiros pelo norte e nordeste do país. No entanto, o movimento do cangaço adquiriu maior coerência e organização no início do século XX. Ele representou um importante fenômeno social da história brasileira, constituído por indivíduos empenhados em trazer uma nova realidade mais inclusiva e igualitária para a população do sertão nordestino. Utilizando de violências, armados com espingardas, facas e punhais, os cangaceiros saíam em bandos por diversos locais do nordeste do país. Saqueavam fazendas, sequestravam e matavam fazendeiros, impondo respeito por onde passavam. Foi nesse contexto que a população começou a se sentir protegida, ficando ao lado dos cangaceiros. Por outro lado, haviam cangaceiros que aterrorizavam a população, os quais invadiam as aldeias, roubavam, matavam e estrupavam as mulheres. Os cangaceiros possuíam um estilo próprio, utilizavam roupas de couro, inclusive chapéus, para o fim de se proteger tanto da vegetação grosseira da caatinga quanto dos ataques da polícia, visto que eram perseguidos constantemente, a origem do nome cangaço. O termo cangaço foi escolhido porque a palavra deriva de canga, peça de madeira utilizada na cabeça do gado para fins de transportes. Nesse sentido, eles eram nômades que carregavam durante suas caminhadas muitos pertences. Principais cangaceiros. Existiam vários bandos de cangaceiros. Entretanto, o que mais se destacou foi o liderado durante a década de 1920 e 1930 por Lampião. Agora eu vou ler alguns nomes de alguns cangaceiros desse bando: Anísio Marculino, Antônio dos Santos, Antônio Inácio, Ezequiel Ferreira da Silva, Domingo dos Anjos, Hermínio Xavier, Isaías Vieira, Januário Garcia Leal, Jesuíno Alves de Melo Calado, José de Souza, João Mariano, Laurindo Virgolino, Lucas Evangelista, Manuel Baptista de Moraes e Lampião e Maria Bonita. O mais famoso casal de cangaceiros. Lampião, uma figura revolucionária considerado o rei do cangaço ou o senhor do sertão. Seu nome era Virgulino Ferreira da Silva, nascido em 1897, morto em 1938, e nasceu em Serra Talhada, Pernambuco. Foi ex-coronel da Guarda Nacional e passou por quase todos os estados do Nordeste, lutando contra a injustiça. Maria Bonita, mulher de Lampião, ficou conhecida como a Rainha do Cangaço. Seu nome era Maria Gomes de Oliveira, nascida em 1911 e morta em 1938, e foi um dos ícones do movimento cangaceiro, sendo a primeira mulher a participar do grupo, lutando bravamente. Lampião e Maria Bonita foram brutalmente assassinados numa emboscada, preparada pelas autoridades, na época governados por Getúlio Vargas. Tudo acontecia quando o casal acampava na Grota de Angicos, em Poço Redondo, Sergipe,
No dia 27 de julho de 1938, chegava o fim do casal, o ícone do cangaço, consideradas pelas autoridades pessoas perigosas, Lampião e Maria Bonita. Suas cabeças e de seus companheiros foram expostas como prêmio somente com a aprovação do projeto de lei número 2867, de 24 de maio de 1965. As cabeças foram devidamente enterradas. A morte dos líderes significou o fim do movimento cangaceiro, o qual se dissipou pelo norte e nordeste. Alguns cangaceiros, com medo de serem degolados, se afastaram desse meio de viver. É isso. Tchau.